14 de outubro de 2015. Com gols de William e Ricardo Oliveira, Brasil vence a Venezuela e fatura os primeiros pontos nas eliminatórias. Jogadores da seleção chegam a São Paulo felizes com vitória em Fortaleza, mas lamentando o resultado do primeiro jogo. Com a volta do cão de guarda Thiago Santos, Palmeiras quer esquecer a goleada sofrida para a Chapecoense, vencer a Ponte Preta e voltar ao G4. Novo presidente do São Paulo reintegra Taíde Gil Guerreiro à diretoria. Em campo, o tricolor pega Fluminense e Allan Kardec pode voltar. Ricardo Oliveira e Lucas Lima são as dúvidas do técnico Dorival Júnior para a partida contra o Grêmio. E ainda, os últimos preparativos do Corinthians antes de enfrentar o Goiás. Boa noite! O Gazeta Esportiva desta quarta-feira começa falando da seleção brasileira que depois de perder do Chile na estreia das eliminatórias, se redimiu, como previu o Chico Lang, e fez a alegria dos 39 mil torcedores que compareceram à Arena Castelão em Fortaleza. Com 2 gols de William e outro de Ricardo Oliveira, o Brasil venceu a Venezuela por 3-1. Nós conversamos antes do jogo que nós queríamos ganhar, mas não ganhar de qualquer jeito. Nós tínhamos que ganhar apresentando um bom futebol para nós mesmos, pela nossa capacidade, pela nossa qualidade técnica. O Andrei, antes do jogo, foi muito feliz quando falou com os jogadores, apontou para cada um aonde eles jogaram, aonde eles jogam. E são grandes jogadores, né, que são referências nos seus clubes e não pode ser diferente na seleção brasileira. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Venceu, conquistou os primeiros pontos nas eliminatórias. Mas, não, sei lá, foi melhor do que na estreia contra o Chile. Mas não convenceu. Não achei que a seleção foi brilhante. Muito pelo contrário, em determinados momentos do jogo foi até inferior à Venezuela. O Brasil deu uma sorte danada que o William, aliás, o melhor nos 2 jogos do Brasil. Tanto lá em Santiago contra o Chile, como ontem contra a Venezuela. O William sobrou, e ele evoluiu tanto que antes ele era um jogador que armava muito, agora está feliz também nas conclusões, tem feito gols, isso é muito importante. Então o William vive um grande momento, fez um gol logo de cara, e isso tirou um pouquinho o peso das costas da seleção, e ainda assim a gente viu a Venezuela buscando, quem diria, a Venezuela atacando o Brasil, buscando o jogo, e 2 gols da seleção brasileira, também convenhamos, surgiram de falhas venezuelanas assim inaceitável. Bom, Celso, boa noite, Michele, muito obrigado pelo livro, que hoje eu ganhei um livro da Michele, um livro maravilhoso, né? Convite à filosofia da Marilena Chauí. Muito obrigado, Michele. Você se formou em filosofia na USP? Me formei pela USP, exatamente, então... e me formei em jornalismo aqui pela Casper Libero. Isso aí. E se Deus quiser, vou fazer psicologia, o ano que vem eu vou fazer. Boa, Chicão. Vou fazer, eu não consigo parar de estudar. Mas o negócio é o seguinte, o Celso tem razão, a seleção brasileira chutou cachorro morto, ponto. Mas o fato é que ganhou 3 pontos, então quer dizer que não está tão ruim assim. Se você pegar outras seleções, como por exemplo a Argentina, em 2 jogos fez 1 ponto só, né, jogando em casa. E perdeu o jogo em casa, quer dizer, na estreia em casa. Quer dizer, eu acho que como o Dunga está no processo de reformulação, ele cometeu alguns erros. O erro, por exemplo, o Marquinhos é muito baixinho para jogar na zaga. Não dá para jogar com o Marquinhos, tem que botar o Gil e o Miranda. Por exemplo, ele ontem jogou com 2 volantes, mas obrigando o Eli a jogar o primeiro volante e soltou o Luiz Gustavo. Quer dizer, por que não colocou o Renato Augusto no lugar do Luiz Gustavo? Né? Ok, é muito mais criativo que ele. Sairiam muito mais gols, na verdade. Aí depois foi tirar o Oscar no segundo tempo para colocar o Lucas Lima. O Lucas Lima jogou um bolão. Sozinho ele fez em 20 minutos o que o Oscar não conseguiu fazer em 2 jogos. Quer dizer, o Dunga precisa refazer um pouco dos conceitos que está na cabeça dele, né? A partir deste domingo, mesa redonda às 9 da noite, estaremos mais cedo com vocês aí de casa, tá bom? A partir deste domingo, aqui ó, que bonitinho desse lado aqui ó, mesa redonda às 21 horas, das 21 às 23, certo, Chicão? Certíssimo, com o Roberto Andrade, presidente do Corinthians, e com o técnico Dorival Júnior do Santos. Aê! Um programa imperdível. Imperdível. A gente vai falar de novo daqui a pouco, a audiência rotativa do Mesa Redonda. E o repórter Osmar Garrafa acompanhou o desembarque dos jogadores da seleção que voltaram para São Paulo. Confira.
No desembarque da seleção brasileira, o sentimento era que o desempenho poderia ter sido melhor nas 2 primeiras partidas das eliminatórias para a Copa da Rússia. Em 6 pontos disputados contra Chile e Venezuela, a seleção brasileira somou apenas 3. Não era o que a gente esperava conseguir conquistar os 6 pontos. Mas, levando em consideração o adversário, o Chile foi merecedor da vitória no primeiro jogo, assim como hoje a gente foi merecedor da vitória. Se o desempenho da seleção brasileira esteve abaixo do esperado, os jogadores do Santos no desembarque eram só euforia. Ricardo Oliveira, por ter retornado à seleção e marcado o gol na vitória de ontem. E Lucas Lima, pela primeira vez, jogou com a camisa amarelinha perante a torcida brasileira. Bacana, sensação única. Nunca tinha atuado com a seleção jogando no Brasil, então vai ficar marcante esse dia, e mais ainda pela vitória e pela atuação da equipe. Poder ajudar com gols a seleção é sempre importante, voltar a marcar com a seleção brasileira depois de tanto tempo. Feliz pela vitória coletiva, feliz pelo desempenho e por ter podido ajudar. Diferentemente dos santistas Ricardo Oliveira e Lucas Lima, o zagueiro Gil do Corinthians afirmou que está à disposição do técnico Tite e vai enfrentar o Goiás na próxima quinta-feira. Conversar com o pessoal, se Deus quiser, a gente vai estar à disposição para poder ajudar os companheiros. Renato Augusto, que não falou com a imprensa, também deve ficar à disposição do técnico Tite para a partida da próxima quinta-feira. E quanto à seleção brasileira, ela só volta a campo pelas eliminatórias da Copa do Mundo no próximo mês, no dia 12, contra a Argentina, em Buenos Aires. Do Aeroporto Internacional de Guarulhos, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Seguinte, enquete que está no ar no site Gazeta Esportiva. Queremos saber a sua opinião. A vitória da seleção brasileira foi convincente? Celso Cardoso já. Não. Não, né? E aí, Chicão? Não, eu acho que foi. Venceu e convenceu? Não, é outro negócio. Você tem que olhar a seleção brasileira com um processo ainda em formação, né? Não temos grandes jogadores, definitivamente não temos, e o Dunga tem que dar um padrão tático para essa seleção e confiar nesse padrão tático. E acreditar no gênio do Neymar, né? Que aí, agora daqui para frente podemos contar com ele. Então, eu acho que convenceu. Diante da Venezuela, eu, o Celso Cardoso, o Pascoal, o Zezinho, aqui os câmeras, aqui, todos fazemos um time, vamos lá, ganhamos os caras. Né? Você ter uma ideia, os caras vieram ontem, eu ontem caí de costa quando soube disso. Eles vieram aqui, em vez de levar, comprar coisa no shopping, né? No free shopping, porque é mais barato e tal. Não, eles vieram aqui comprar pasta de dente, escova de dente, papel higiênico, porque lá na Venezuela às vezes eles não encontram isso. É racionado lá. Porque está super racionado. Então, quer dizer, você imagina, os caras como que vieram jogar aqui. Então, aí como eu disse, bater em cachorro morto. Chutaram o cachorro morto, mas enfim, é um começo. Eu acho que a gente tem que dar... mas é verdade isso aí. É verdade, Celso. O país do Hugo Chaves, meu. O país do Hugo Chaves, os caras estão fazendo racionalização de papel higiênico. Quer dizer, é um negócio impressionante. Os caras estão carregados de papel higiênico, foram embora já. Já deve ter chegado lá, se não pegarem lá na alfândega, né, papel higiênico. Imagina, contrabando de papel higiênico. Eu tenho uma amiga que contrabandeou cotonete. Cara, limpador de ouvido, É mesmo? Sou eu? Pra onde? Pra África? Né? Eu não lembro disso. Bom, enfim, mais 4 jogos completaram a segunda rodada das eliminatórias da América do Sul. O Equador conseguiu a segunda vitória consecutiva depois de vencer a Argentina na primeira rodada. Os equatorianos ganharam da Bolívia em Quito 2-0. No estádio Centenário, em Montevidéu, o Uruguai fez 3-0 na Colômbia. Em Assunção, Paraguai e Argentina ficaram no 0-0 e o Peru perdeu do Chile por 4-3 em Lima. Foi legal ver a seleção brasileira atuando de novo no Brasil, mas chega de eliminatórias, chega, para. Hoje o Brasileirão volta e faltam poucos jogos para a definição do campeonato. Corinthians campeão no Allianz Parque. Tem jogo importante para as pretensões do Palmeiras de voltar aí ao G4. O repórter Fernando Gavini está na Casa do Verdão, já a postos para acompanhar Palmeiras e Ponte Preta. Boa noite, Gavini. Cadê o Fernando Gavini? Cadê o Fernando Gavini? Boa noite, Michele. Boa noite, Chico Lang. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite a todos que acompanham
o Gazeta Esportiva. Palmeiras e Ponte Preta jogam logo mais às 9 horas da noite aqui no Allianz Parque. Um jogo importantíssimo para o Palmeiras, que vem de um resultado extremamente negativo, né? Antes da parada do Campeonato Brasileiro por conta das eliminatórias para a Copa do Mundo, o Palmeiras foi a Chapecó e levou de 5-1 da Chapecoense e quer hoje, contra a Ponte Preta, retomar um bom momento, retomar a boa fase e, claro, apagar a imagem deixada naquela partida. Desfalque será o Lucas Barrios, paraguaio, que jogou ontem pelas eliminatórias pela seleção paraguaia contra a Argentina, já voltou a São Paulo, se reapresentou, fez um treino regenerativo na academia, mas não vem para o jogo não, vai ficar só para o final de semana, quando o Palmeiras enfrenta o Avaí. Outro jogador do Palmeiras envolvido nas partidas dessa data FIFA, o Gabriel Jesus, que defendeu a seleção olímpica em 2 partidas, esse sim está relacionado. O jogo dele foi na segunda-feira, o último jogo, né? Marcou gol nas 2 partidas da seleção, mas não se sabe se o Gabriel Jesus vai ser escalado como titular ou não. A tendência, aliás, é que ele fique no banco de reservas e o time do Palmeiras seja aquele que o Marcelo Oliveira trabalhou ao longo da semana, com o Zé Roberto entrando no meio-campo e o João Paulo jogando na lateral esquerda, já que o Egídio está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Mas a grande novidade do time do Palmeiras é um jogador que não chama muita atenção. Faz o serviço sujo, mas é de suma importância para a equipe alviverde, que é o Thiago Santos, que cumpriu suspensão contra a Chapecoense, mas volta a jogar contra a Ponte Preta. Vamos dar uma olhadinha na matéria sobre o cão de guarda do Verdão. Thiago Santos ainda está se acostumando com a vida de jogador de time grande. Faz só 1 mês e meio que ele trocou América Mineiro pelo Palmeiras. Agora já estão reconhecendo bem, já. Ainda mais no shopping que eu vou mais, assim, nas ruas também. Sempre pede para tirar foto, dar autógrafo, essas coisas é bacana, é legal ser reconhecido. A fama tem seu preço. O assédio dos fãs é legal. Duro é enfrentar o batalhão de jornalistas. Sempre foi bastante tímido. Essas coisas, ainda mais que tem bastante gente, então é tranquilo. Contratado para substituir Gabriel, Thiago Santos não sentiu o choque de realidade que é mudar da Série B para a Série A. Eu fiquei um pouco apreensivo para chegar logo à primeira partida, para estrear logo. Graças a Deus deu tudo certo, a camisa não pesou, mas é muita responsabilidade jogar num time grande igual o Palmeiras. Então todo dia eu trabalho pensando nisso aí, para mim fazer o melhor. Porque não adianta você ir um jogo bem e no outro tá mal. O melhor momento do Palmeiras na temporada foi logo depois da chegada de Marcelo Oliveira. Foram 8 jogos de invencibilidade, com 7 vitórias e 1 empate. Sequência que terminou contra o Atlético Paranaense, justamente o jogo em que Gabriel se machucou. Tecnicamente, ele pode não ser tão bom quanto o antecessor, mas as características do jogador preenchem a lacuna deixada pelo volante, que não atua mais nessa temporada. Todos os lugares que eu passei sempre marquei forte, sempre tentei fazer de tudo para parar os meias de qualidade. Mas sempre é minha característica mesmo, até porque essa posição também às vezes é meio ingrato até, porque, querendo ou não, o cara fala, pô, os caras também só batem, não sei o quê, os caras meio que cornetam um pouco, mas é bom. Eu gosto bastante de fazer isso aí. Thiago Santos disputou 7 partidas no Campeonato Brasileiro. 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. O aproveitamento é de 62%, um pouco maior do que os 58% conseguidos nos 16 jogos disputados por Gabriel. O problema é quando o Verdão não tem nenhum nem outro. Sem os 2 jogadores, o aproveitamento despenca para 22%. Apenas 1 vitória em 6 partidas disputadas. O pior resultado foi exatamente na última rodada. Com Thiago Santos de fora suspenso, o Palmeiras ainda perdeu Arouca machucado durante a partida e levou de 5-1 da Chapecoense. Agora, contra a Ponte Preta nesta quarta-feira, precisa se reabilitar para tentar voltar ao G4. E para isso, pode contar com toda a dedicação do seu cão de guarda, que quer crescer ainda mais na carreira. É muito bom você poder falar que seu trabalho valeu a pena. Tudo que você fez lá atrás, hoje está valendo a pena. Então, agradeço a Deus todos os dias por estar aqui e dizer que é trabalhar, tem que trabalhar muito para poder chegar. Muito bem, tá aí o Thiago Santos, volante
do Palmeiras, quietinho, jeito mineirinho, foi chegando, conquistando o seu espaço. Agora, nos números dá para perceber a grande diferença do desempenho do Palmeiras quando ele tem o primeiro volante de origem e quando não tem. Sem o Gabriel, sem nenhum dos dois, né? Sem o Gabriel e sem o Thiago Santos, o desempenho cai em mais de... É 1/3 daquele desempenho do que o Palmeiras tem quando tem esse jogador, que é de fundamental importância para qualquer esquema tático. O Palmeiras enfrenta hoje a Ponte Preta, que vem num bom momento, 6 partidas sem perder, mas perdeu o técnico Doriva nessa parada para as eliminatórias. Vamos ver como é que vai reagir. Quem dirige a Ponte Preta é o Felipe Moreira, que era assistente do Doriva. O Felipe Moreira é filho do Marco Aurélio Moreira, que já foi técnico, inclusive, do Palmeiras e foi um dos grandes jogadores da história da Ponte Preta. Portanto, a partir das 9 horas da noite, Palmeiras e Ponte Preta aqui no Allianz Parque. Eu trago amanhã tudo sobre essa partida no Gazeta Esportiva. Michele. Boa, Fernando Gavini, muito obrigada. Chico Lang, o que a gente pode esperar desse jogo aí? A Ponte Preta é uma situação complicada para a Ponte Preta, mas acho que eles vão com garra também, né, Celso? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Michele, o Palmeiras que se cuide, viu? Porque a Ponte Preta, apesar de ter perdido no Doriva, eu acho que ela não vai querer perder pontos, porque ela vem de resultados muito bons. O Doriva sentiu uma certa dificuldade quando assumiu a Ponte, mas tem uma sequência boa, 3 vitórias e um empate contra o Corinthians. E o empate saiu num gol, para quem esqueceu, né? Um gol quase de último... Na Bacia das Almas. Na Bacia das Almas do Rodriguinho, que acho que é o primeiro gol dele no Corinthians nessa nova fase. Um chute de fora da área, no canto, um jogo difícil. Era para a Ponte Preta ter vencido o Corinthians no último jogo do Doriva. Então, o time é o mesmo que está lá, só saiu o treinador. Se for mantido, se bem que hoje tem muito desfalques da Ponte Preta, né? Eu acho que a lógica seria o Palmeiras ganhar, mas como a Ponte não quer sentir mais ameaça de rebaixamento, eu acho que vai se fechar lá atrás e vai tentar ganhar o jogo no contra-ataque, principalmente, né, com aqueles contra-ataques mortais, né? Como se diz, como fala o meu querido grande estupendo magnífico Neto, né? Aquele facão que o cara, né, é lançado e ele vem da direita para a esquerda de surpresa, pega a bola e pumba dentro do gol. É difícil, mas não é impossível. Então, eu acho que o Palmeiras que se cuide. Mesmo porque o Palmeiras não é um time regular, é um time irregular. Perde de 5, ganha de 3. Isso o que é? É uma irregularidade, né? Então, tem que tomar cuidado. Mas a pausa acho que foi boa para o Palmeiras. Tomou aquela chacoalhada, perdeu de 5 da Chapecoense, fica aquele peso, aquele clima ruim. Se tivesse que jogar, por exemplo, já na quarta-feira, 3 dias depois, ia estar todo mundo falando. Poucos se lembraram da goleada de 5-1. Sabe, foi tempo suficiente para dar uma esquecida, tirar o peso das costas. E o Palmeiras, com todo o respeito que merece a Ponte Preta, é franco favorito e deve vencer o jogo. Hoje vai dar Palmeiras, viu, gente? Coringão! A Fiel comemorou ontem aquele que é considerado um dos momentos mais importantes da história do Timão. Veja na reportagem dela, Giovana Pinheiro. É uma falta, o Zé Maria cobre, o resvalo de cabeça, o Vaguinho entra, chuta, pega no travessão, o Vladimir, que teve todas as condições de ter feito o gol, cabeceia, volta pra mim, eu pego de bate-pronto, não tinha como errar, né? Correndo pro pedaço, Zé Maria, conclusão na boca do gol, tentou o Basílio de cabeça, tentou o Vaguinho, de cabeça, Vladimir, o zagueiro, tentou o Basílio. Tudo é sofrido pro Corinthians, né? Aos 37 minutos, né? De fazer aquele gol que bate num, bate no outro e eu tava lá no gol, cara, corri até no meio do campo e a ficha não caiu, caiu depois, 3 dias depois. Um jogo que entraria para a história do futebol brasileiro. Uma glória que seria para sempre lembrada na vida daqueles que foram os protagonistas. Eu chegar dentro do Corinthians e conseguir tirar o Corinthians daquela fase, ser campeão aqui dentro, foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. Isso aí é uma coisa que eu vou levar até morrer. Após um jejum de 23 anos sem títulos, o Corinthians venceu o Campeonato Paulista de 1977. Mesmo 38 anos depois, a conquista é lembrada pelo gol heróico de Basílio. Momento que fez o jogador ficar eternizado na história do Timão. Para quem ficou praticamente quase 23 anos ali, sendo cobrado, sendo pressionado, mas tivemos a estrutura e aquela palavra mais importante, uma superação que nos fez alcançar o título, que ficou tão marcante
que nem mesmo nós sabíamos a dimensão que nós estamos convivendo com esse título até hoje. Ontem, no Memorial do Parque São Jorge, os jogadores se reuniram e receberam uma homenagem da torcida. É sinal de que a gente plantou alguma coisa positiva e a gratidão eterna por essa homenagem que a gente novamente recebe. Oportunidade para uma conversa cheia de nostalgia. Foi a abertura do Corinthians começar a ganhar campeonatos, né? E de 77 para frente, só Corinthians, né? Muitos títulos, muita alegria. Foi uma abertura. E esse clube pôde engrandecer, pôde dar reciprocidade aos nossos torcedores. Eu estou muito feliz. A memória passada de pai para filho rende frutos. E boas histórias até mesmo dos torcedores rivais. Sempre se lembra de 77, que foi a conquista, né? Então é marcante. E às vezes você encontra com um jovem que na época não tinha nascido, fatalmente os pais passaram para ele isso. E a gente fica muito feliz. Eu acho que é algo que a gente jamais vai esquecer. E o mais engraçado é quando você pega os torcedores das outras equipes, né? Que eles... Primeira pergunta, pô, você não podia ter errado o chute? Aí eu falo, se eu tivesse errado, você não estaria conversando comigo agora, né? Vai buscar alegria no fundo da alma do povo. Coringão, Basílio, garoto. Narração de Osmar Santos, linda narração. E eu vou contar uma coisa para vocês. Hoje eu estava revendo esse jogo. Michele Janela e Celso Cardoso, meu coração veio parar na boca. Porque tem 15, 20 minutos do jogo do primeiro tempo, mas do segundo tempo. Nós temos esse tape completo aqui. A Gazeta colocou ao vivo nesse dia, né? Eu não me lembro quem era o narrador, não sei se era o Perão de Castro, né? Mas com certeza deveria ser. E olha, eu vou contar uma coisa para vocês. O coração vem parar na boca. E esse gol do Basílio foi um gol que eu acho que foi o maior gol da história do Corinthians. Eu não sei a história passada, mas depois de tantos anos sem título, tanta confusão, o Corinthians hoje é um time completamente diferente, um time que é conhecido internacionalmente, tem o estádio em que aconteceu a abertura da Copa, está em outro estágio. Mas nessa época o Corinthians era um time que se arrastava, que vivia, sabe, nossa... Para contratar um jogador era um Deus nos acuda, tinha dirigente que punha do bolso, o Matheus fazia muito disso. Então esse time aí foi erguido com um grande sacrifício. Brandão, né? E outros caras acabaram montando um time de raça, de garra. Não tem um chute da Ponte Preta no gol do Corinthians nesse jogo. Eu pelo menos não vi. Eu não vi nos tapes que estão no ar. Então, quer dizer que foi um domínio merecidíssimo esse título. O Rui Rei foi expulso, o juiz era o Docílio Vanderlei Bosquilha, que chegou a trabalhar com a gente aqui na TV Gazeta, que é falecido. Enfim, um momento histórico genial, tem que ser lembrado mesmo, tem que ser valorizado. E o Vaguinho, foi o Zé Italiano pela Gazeta, pela Rádio Gazeta, né? Pela TV Gazeta não foi o Zé Italiano, não. Deve ter sido o Perão. Já está dizendo aqui o Magrão, né? Que pela Rádio Gazeta, sim, o Garganta de Aço. Né? Aliás, o Sérgio Filipe sempre fala para mim, o Zé Italiano chegou 10 anos antes e eu cheguei 10 anos depois, que se tivesse o Zé Italiano narrando e eu comentando, a gente arrebentava, porque os dois eram corintianos, né? E seria um negócio, para mim, uma satisfação, um elogio muito grande que o Sérgio faz toda vez que me encontra. E ele narrava, o gol dele tinha, o grito de gol do Zé Italiano tinha 3 minutos, nunca vi. Era o Garganta de Aço, grande saudade do Zé Italiano. E hoje o Corinthians é uma coisa completamente diferente do que era na época. Então quem não viveu, não sabe. Sabe quantas mil pessoas tinham nesse dia aí no Morumbi? Quanto? Não. Vamos dar números para isso. 128 mil pessoas. 128 mil pessoas. O recorde do Morumbi, inclusive, é no segundo jogo, quando a Ponte Preta venceu por 3-1. 2-1. Por 2-1, desculpa, exatamente, com 132 mil pessoas. E aí, mais gente do céu. O Carlos Brickman pegou a mulher dele, jogou para cima e pegou no colo de novo. É verdade, ele foi no jogo. Ele fez isso, ele contou para mim. Então, quer dizer, você imagina, uma alegria imensa e São Paulo caiu num carnaval maravilhoso, por 3 dias de carnaval. Diferentemente de hoje, que os regionais não têm muita importância, o Campeonato Paulista, os campeonatos regionais, eles eram importantíssimos, tanto que você tinha a disputa do Campeonato Regional durante a metade do ano e a outra metade era o Campeonato Brasileiro. Tinha muito mais glamour o Campeonato Regional. É isso aí.
Recados importantes agora, a partir de domingo agora, mesa redonda, começa um pouquinho mais cedo, às 9 da noite. Então fique esperto para não perder a primeira meia hora do programa, né? O melhor programa de debate esportivo em novo horário, 9 da noite. Aqui, ó, mesa redonda. Pois não, Chicão? Eu quero mandar um abraço para 3 manobristas lá do H-Corp, que eu fui lá tirar sangue hoje. Os caras veem o programa direto. Estão torcendo para que nasça todos os seus filhinhos bem, tudo bonitinho. O Clécio Reinaldo e o Edielton, que lá do estacionamento, do lado do H-Corp. Os caras são fãs do nosso programa. Muito obrigado. Então, vou mandar um abraço também para o Clemente Nascimento, integrante do Inocentes, também da Plebe Hood, e para o Marcelo Andreassi. Os dois também estão no programa na Kiss FM, então queria mandar um grande abraço para eles. Estou sempre ligado no Filhos da Pátria. Que susto. Da Pátria. Tá. E também não deixe de votar no Troféu Mesa Redonda. Para participar é muito fácil, é só você entrar no site Gazeta Esportiva, clicar no banner do Troféu Mesa Redonda e seguir as instruções. A votação vai até o dia 14 de novembro. E esse ano tem novidade, com a estreia do Troféu Gazeta Esportiva. Prazo, então, para votação do público até 14 de novembro. Já votou, Celso? Não, ainda não. Ainda não. A Luxcolor, a Baltec e a Kron estão com a gente no Troféu Mesa Redonda deste ano. Eu tenho dúvida em 2 posições, então vou esperar um pouquinho. Espera mais um pouquinho. Ele vai até a Bacia das Almas também. 7 partidas hoje, 3 amanhã completam a 30ª rodada do Brasileirão. 2 jogos começam às 7h30. Vai ter arte, Magrão? Cadê, Magrão, Boquinha, todo mundo, Rogerinho aqui? O Atlético Mineiro recebe o Internacional na Arena Independência. Na Ilha do Retiro, o Sport enfrenta o Avaí. Às 9 horas acontecem mais 3 jogos. Na Arena do Verdão, tem Palmeiras e Ponte Preta. Não vai trocar aqui, ó? Aê! Aí Figueirense e Flamengo jogam em Santa Catarina. E na Arena Joinville recebe o Coritiba. Fluminense e São Paulo fazem o duelo dos tricolores às 10 horas no Maracanã. E no mesmo horário, o Atlético Paranaense encara o Cruzeiro na Arena da Baixada. Amanhã, 7h30, jogam 2 pontos. Corinthians e Goiás, lá na Arena em Itaquera. E Vasco e Chapecoense no Maracanã. Fechando a rodada às 9 horas, o Grêmio recebe o Santos em Porto Alegre. Tchê. Pode apagar, Magrão. Eli, mais uma vez, vamos lembrar, vamos marcar bem. Mesa redonda, 9 horas da noite, novo horário, das 9 às 11, para facilitar você. O público pediu, então nós estamos atendendo, para você poder assistir o Mesa e dormir mais cedo. Para poder trabalhar. Para trabalhar na segunda-feira. Então, não se esqueça, 9 horas da noite, Mesa redonda, com as presenças do presidente do Corinthians, o Roberto Andrade, e também do técnico do Santos, Dorival Júnior. E a Michele Janela com barrigão e tudo, vai estar também aí, né, Michele? Nós 3 estaremos aqui. Então vamos estar lá, é isso aí. Nosso contato agora é com ele, o repórter Alexandre Silvestre, que neste momento está no CT Joaquim Grava acompanhando o último treino do líder Coringão, antes aí do confronto contra o Goiás. Boa noite, Silvestre. Fala, Michele. Eu terei problemas com esse novo horário do Mesa Redonda, porque das 9 às 9h30 a minha esposa gosta de assistir a concorrência. Então, terei que negociar essa meia hora do Mesa Redonda, mas acho que tudo vai dar certo, até porque eu tenho uma TV preta e branca, pequenininha, lá na varanda. Acho que eu vou ficar do lado de fora do apartamento. Bom, o Corinthians encerrou a preparação para o jogo de amanhã contra o Goiás, que está na zona do rebaixamento. Corinthians líder isolado no Campeonato Brasileiro, 5 pontos na frente do Atlético Mineiro, o vice-líder. Os 3 caras da seleção voltaram. O Elias foi dispensado do treinamento, mas retornará ao CT para se concentrar e começa o jogo de amanhã com quase 40 mil ingressos já vendidos no banco de reservas. Entretanto, Renato Augusto e Gil serão titulares. E o Tite, na coletiva, confessou: não vai secar o Atlético Mineiro, que joga daqui a pouquinho contra o Internacional. Não vai sequer assistir a partida. Veja. Claro que eu vou acompanhar depois o resultado. Palavra de honra que não. Até porque, cara, isso aí aflige, cara. O cara ficar olhando o mal dos outros me deixa mal enquanto pessoa. O Corinthians tem como um dos grandes méritos nessa campanha no Campeonato Brasileiro, talvez, não ter tropeçado tanto quanto os outros diante de pedras pequenas e médias. É por aí? É o grau de dificuldade e de decisão que os jogos acabam acontecendo, mais ainda nesse momento. Está correta essa avaliação? Ela é técnica, sim, individual. Ela é das virtudes, sim. Mas ela também é do grau de dificuldade de futebol.
que não é um esporte que é somatório de pontos. Tu não faz cestas, tu não faz pontos para ganhar. Eu peguei o exemplo muito do Atlético contra o Joinville. Eu assisti esse jogo num domingo de manhã e o Joinville saiu na cara do gol, meteu o cabeceio no travessão. Era 1-0, estava 37 do segundo tempo, ele perdeu a chance de finalizar. Que eram os opostos da tabela. Eu acho que até então o Atlético era primeiro, ficou 7 rodadas na primeira, nós ficamos 13, nós estamos a 13. E ele teve toda a chance de empatar o jogo. Então, é um grau de dificuldade de decisão muito grande. Cuidado com a zebra, Coringão, timão escalado. Tem 3 jogadores no departamento médico, os laterais o Wendel e também o Fagner, além do jogador que me foge agora, que também está machucado. O Bruno Henrique, muito obrigado, Pingo, nosso cinegrafista sempre atento. Valeu, Pingo, Jefferson de Assis. O Bruno Henrique com problema no tornozelo e o Felipe com 3 cartões amarelos suspenso. O Corinthians vai para campo contra o Goiás amanhã 7h30 em Itaquera com Cássio no gol. Nas laterais jogam pela direita. Tá demais hoje, Pingo. Tá demais. Edilson. Na esquerda, Guilherme Arana. No miolo de zaga, Edu Dracena e Gil. No meio de campo é Ralf, é o jogador Rodriguinho fazendo a função do Elias, que deve começar no banco de reservas. O Renato Augusto e o Jadson. No ataque, Malcom e Wagner Love. E o Corinthians quitou boa parte das pendências financeiras que tinha com os jogadores e até mesmo com o técnico Tite. Atrasos em direitos de imagem e também em premiações. O Corinthians, portanto, entra em campo amanhã mais rico em todos os sentidos. Michele. Ô, Alexandre Silvestre, é sempre bom guardar uma televisãozinha pequena preta e branca. Eu também tenho uma lá em casa. Bom trabalho pra você. Fala, Celso Cardoso. Uma TV branca e preto, branco. É a cor do Corinthians. Depois ele fala que é São Paulino. Olha lá. É lógico que não. É sempre Agora, bom. vou dizer uma coisa pra você. É legal o Corinthians ter pagado os pago, atrasados. Né? Os atrasados. Muito legal. Não ter pagado bacana. tá certo, é um verbo abundante. Ter pagado. Mas a gente usa. Então Renato Augusto, Jadson. Renato Augusto, Jadson, vai pagar o Danilo, pagou o Danilo também, e vai pagar os prêmios referentes a 2013. O Tite, por exemplo, não recebeu ainda pelos os campeonatos vencidos em 2013. Tem a Supercopa e tem o Campeonato Paulista, né? Se não me falha a memória. Então, quer dizer que é muito legal. Inclusive o seu Guerreiro vai ser pago também. Até porque estava no time. Enfim, legal. A diretoria do Corinthians colocando a casa em ordem e tem que colocar, porque se o Corinthians ganhar os 3 próximos jogos, aí sim a gente pode dizer que é praticamente campeão, né, Celso? Os próximos 3 jogos. Então, Goiás, Atlético Paranaense e Flamengo. Aí vai jogar contra o Atlético. Mas se o Atlético ganhar os 3, também vai dar a mesma. Vai dar, a diferença vai estar de 5 pontos. Aí se vai que o Atlético ganha, cai para 2, faltando 5 rodadas. Tá fácil não, Chicão. Tá fácil não, mas o Corinthians, eu acho que pela regularidade tem tudo para ficar com o título e ganhar do Goiás, obviamente, é um grande passo. Tem que ganhar as partidas que tem em casa. Se ganhar as partidas que tem em casa, imagino que tem boa chance de ser campeão. Mantendo essa distância que está no Atlético, não vai ter como, né? Eu, praticamente, acho que não. Se no Corinthians apenas Elias deve ficar de fora do jogo de amanhã, no Santos a dúvida sobre a participação de Ricardo Oliveira e Lucas Lima contra o Grêmio é o assunto do dia. Veja na reportagem de Adriano Donfi. O Santos vai tentando se reorganizar depois da pausa no Campeonato Brasileiro. Gabriel serviu a seleção olímpica e está de volta. Giovânio, recuperado de lesão, deve ser relacionado apenas no final de semana. Mas Gustavo Henrique, com fadiga muscular, e Vitor Ferraz, com dores nas costas, desfalcam o time contra o Grêmio em Porto Alegre. Assim, Zeca será deslocado para a lateral direita. Chiquinho fica na esquerda e o Erley ganha uma chance na zaga. O maior problema que nós tivemos, né, com essa parada que foi importante, até por uma recuperação de todos, né, todas as equipes, com certeza, valorizaram e muito essa parada. Para o Santos nós não tivemos tanto ganho, essa é a grande verdade, porque nós tínhamos 3 jogadores nas seleções e tínhamos mais 4, 5 jogadores no departamento médico, né? É natural que seja um prêmio e eu entendo as convocações, assim como outras equipes também perderam alguns jogadores e, queira ou não, nos tirou a possibilidade, né, de uma recomposição até tática da equipe. Tivemos que trabalhar uma nova equipe durante esses 10 dias. E por falar em seleção brasileira, o técnico Dorival Júnior vai reavaliar a condição física de 2 atletas que estiveram presentes na vitória sobre a Venezuela, Lucas Lima e Ricardo Oliveira. Fisicamente, o Ricardo é o que preocupa.
Então nós teremos aí uma conversa com o Ricardo. Com o Lucas, não. No último treinamento, o técnico utilizou uma formação diferente. Gabriel centralizado no ataque. Leandro e Neto Berola abertos pelas pontas. Independente dele estar atuando aí pelo lado ou por dentro, naturalmente que nós vamos contar e muito com a postura que ele vem tendo e vem demonstrando nas últimas apresentações. É isso que nós queremos. Nós não podemos perder uma coisa que já foi conquistada. A boa notícia foi mais uma renovação de contrato no elenco. A novela Thiago Maia acabou. O jogador ganhou o aumento salarial e firmou o contrato até o final de 2019. Fico feliz por ele, eu acho que chegaram aí a um acordo, era tudo que nós queríamos e parabenizar todas as pessoas que estiveram envolvidas aí nessa negociação. Eliminado da Copa do Brasil e com poucas chances de títulos no Brasileirão, o tricolor gaúcho quer fazer bonito nos jogos que restam na temporada para pelo menos chegar à Libertadores. Contra o Santos, o grande desfalque dos gaúchos será no gol. O técnico Roger já traçou a meta do Grêmio para as últimas rodadas do Brasileirão. O objetivo do treinador é atingir pelo menos 60% de aproveitamento nos próximos 9 jogos. Segundo as contas do comandante, essa é a porcentagem que deixará o elenco tranquilo na briga pela vaga direta na Libertadores de 2016. Não podemos mudar o nosso trabalho. Esses jogos são tão importantes quanto todos aqueles que nós jogamos. Claro, se trata de decisões agora, que podem nos dar a vaga Libertadores ou até mesmo o título, sim. Mas a forma que nós temos que encarar os jogos e a forma que nós temos que nos preparar para os jogos tem que ser a mesma. A equipe titular para o confronto diante do Santos terá as voltas de Maicon e Bobô, além da manutenção do goleiro Bruno Grassi. Fico feliz com essa oportunidade. Trabalhei muito para isso, como eu disse já, desde quando eu cheguei. Eu trabalho sempre da mesma forma, não é porque vou receber essa oportunidade que eu vou mudar meu jeito de trabalhar. Não, desde que eu iniciei no Grêmio, a minha forma de trabalhar, o meu empenho, a forma com que eu encaro as coisas, os treinamentos, tem sempre sido o mesmo. Então é uma grande oportunidade e ainda mais tendo agora essa sequência, vai ser bom para eu mostrar o meu potencial. No Fluminense, o técnico Eduardo Batista falou da expectativa para o confronto contra o São Paulo, no Maracanã. Com as exceções de Wellington Silva e Pierre machucados, o técnico Eduardo Batista tem todo o elenco do Fluminense à disposição para o duelo de logo mais contra o São Paulo no Maracanã. O treinador aproveitou o período de 10 dias sem jogos para trabalhar a parte tática e definiu o time que enfrentará a equipe do Morumbi com Diego Cavalieri, Igor Leite, Gum, Marlon e Breno Lopes, Jean, Cícero, Gustavo Scarpa e Gerson, Marcos Júnior e Fred. Essa parada é fundamental para dar uma descansada, até para conhecer mais os atletas e poder treinar, poder equilibrar todos os setores. Eu acho que nós tivemos um sucesso nesse período com a colaboração dos atletas, né? Se dedicaram, se empenharam, fizeram tudo o que tinham que fazer fora de campo para que tudo isso acontecesse. Apesar do momento político conturbado no tricolor paulista, Eduardo Batista prevê uma partida difícil hoje à noite. Um time com um novo treinador, que queira ou não, ganha um gás a mais, uma motivação a mais, para cada um vai querer mostrar o seu serviço. Então, o que o Fluminense tem que fazer é o que nós treinamos a semana inteira. Um time muito forte sem a bola, né? E sem a bola, um time aberto, um time com ultrapassagens, com opções para a gente jogar, para que a gente possa vencer o forte time do São Paulo. No São Paulo, a expectativa fica por conta da entrevista coletiva que o agora presidente Carlos Augusto de Barros e Silva concederá amanhã. Mesmo assim, a primeira medida já foi tomada por ele. Logo após a renúncia de Carlos Miguel Aidar, o Leco chamou de volta o vice-presidente de futebol, Ataíde Gil Guerreiro, que havia sido demitido depois de agredir o Aidar. Dentro de campo, além da estreia do técnico Doriva, a equipe ganhou um importante reforço para a sequência da temporada. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. O técnico Doriva fechou a primeira parte do treinamento. O time titular ainda não está definido, mas o São Paulo terá uma grande novidade no banco de reservas para o jogo com o Fluminense. Depois de todo esse período de bastante dificuldade, de muito trabalho, muita dedicação, eu acho que tudo se encaixou como nós pensávamos, né? Foi uma lesão séria,
Uma lesão que requer muita paciência também. Então, pelos últimos treinamentos, tenho me sentido bem, tenho conseguido me movimentar bem. Também volto com muita vontade. Quero me dedicar muito para ajudar a minha equipe a terminar um ano fechando com chave de ouro. A lesão de Allan Kardec aconteceu no dia 1º de abril, na partida contra o São Lourenço pela Copa Libertadores. E o retorno está marcado para o Maracanã, um local em que o atacante guarda boas lembranças. Eu não tinha nem pensado há algum tempo atrás nesse possível retorno no Maracanã, mas eu acho que se trata de um estádio especialíssimo, porque na minha segunda partida como profissional eu pude fazer um gol na semifinal, eu não me lembro se era Taça Rio ou Taça Guanabara, e foi meu primeiro gol como profissional, vestindo a camisa de um gigante brasileiro. Então, são grandes lembranças que eu tenho naquele estádio. O jogo vai marcar a estreia do técnico Doriva, e a partida é contra um adversário que também está na disputa da Copa do Brasil e ainda sonha com o G4 do Campeonato Brasileiro. Vamos enfrentar uma equipe de muita qualidade, mas nossa equipe está preparada sim. Nós temos um novo comandante que tem passado trabalhos também de excelência para nós, passado muita confiança, muita motivação. Então nós esperamos aí que possamos superar o nosso adversário na casa deles. Meus amigos, olha, o São Paulo acertou na mosca contratando o Doriva. Eu acredito no trabalho do Doriva e digo ao São Paulino o que eu falei ontem e vou dizer de novo. A crise não entra em campo no São Paulo. O São Paulo divide muito bem a crise política da crise do time. E são duas coisas que não se misturam, nunca se misturaram. E para você ter uma ideia, o Osório foi pego dormindo num amistoso entre o México e... que o México ganhou de 1-0. Ele dormiu vendo o amistoso do México, está aqui. Estou olhando aqui no site da Gazeta Esportiva Net. Então, veja que coisa, o cara dormiu vendo um amistoso. É um treinador que, sinceramente, honestamente, eu não vejo nada demais e acredito muito no trabalho do Doriva, que nasceu no São Paulo. Para mim, é o novo Muricy. Boa sorte, Doriva. Mete bala aí. Fim da enquete, a atuação da seleção brasileira foi convincente contra a Venezuela? Não, 78% dos votos no site Gazeta Esportiva. O programa de hoje termina por aqui. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Chico Lang. Até amanhã. Boas noites e até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Obrigado pelo presente. Foi muito legal o livro, hein? Dá um beijinho na Bela também. Vou dar. Tchau. De morrer de rir, quando a gente leva a sério o que se passa por aqui. Saio com a menina, tá tão cara a gasolina, leva um tiro na esquina e te manda já daqui. É, sim, de morrer de rir, quando a gente leva a sério o que se passa por aqui. No supermercado, a oferta da semana, tudo a preço de banana. O anúncio é um colosso, vou comprar alguma coisa, eu tô vidrado no almoço. 1000 cruzeiros pela carne, pago 1 quilo, levo um osso. Levo um carro de dinheiro, trago as compras no meu bolso. É, sim, de morrer de rir, quando a gente leva a sério o que se passa por aqui. A Praça do Povo, que houve de novo na fase tão crítica, frase política. E o MDB terminou. E a Arena, vem mesmo o PTB, tinha a esquerda de Ipanema. Continua a coisa preta, tanta sigla, tanta letra, que o povo esperançoso que só quer voto direto vai vivendo de teimoso. Continua, não, Fábio?